Bom, quero começar então falando sobre o Matheus Davó, informação aí no caso confirmada pelo Samuel Venâncio e também pelo Globo Esporte, de que o atacante que não renovou seu contrato de empréstimo com o Bahia deve vir em definitivo para a equipe do Cruzeiro. Até no caso ele tinha vínculo ainda com a equipe do Corinthians, mas possivelmente a equipe paulista deve abrir mão, desse vínculo e manter um percentual de uma venda futura aí do atacante. Jogador que foi importante para o Bahia conseguir o acesso na última temporada, até porque dos 10 gols que ele marcou pelo Bahia, 9 deles foram na edição do Campeonato Brasileiro, da Série B. Foi importantíssimo para o Bahia conseguir o acesso na terceira colocação. Vale lembrar que ele foi contratado pela equipe tricolor em abril, então chegou aí justamente para a Série B, um atacante que tem seus 23 anos de idade, pode atuar aí como centroavante e como um segundo atacante também, tá? Apesar dele ter começado a sua carreira caindo um pouco mais pelo lado do campo, acaba que, ainda mais desde a última passagem dele pelo Corinthians e pela equipe do Guarani, ele joga muito mais centralizado do que pelos lados. Tem muita velocidade, é um cara aí que gosta também de arrancadas. Eu vejo que é um jogador bem interessante, que no ano pelo Bahia foram 40 partidas, 10 gols e também 4 assistências. Ele que surgiu muito bem no Guarani, no caso lá nas temporadas de 2018, 2019, e foi comprado pelo Corinthians por um valor próximo dos 2 milhões e 400 mil reais por 50% dos seus direitos econômicos, que é o que o Corinthians tem, Então possivelmente o Cruzeiro deve ficar com um valor um pouquinho menor do que esse. Pelo Guarani, ele começou a se destacar em 2019 com 30 partidas e 3 gols na Série B do Brasileirão. Chegou para o Corinthians no início de 2020, não teve muita sequência e olha que teve números bacanas, Foram 7 partidas pelo Corinthians e 2 gols marcados. Mas assim como eu já disse em vários outros vídeos, acho que o Corinthians é o time no Brasil que mais queima jogadores, O cara vai lá, é contratado, apenas 21 anos de idade na época, jogou aí 7 jogos, marcou 2 gols e não é útil para o time, enfim, nem teve mais sequência e foi emprestado naquela reta final da Série B pelo Guarani, que disputou a segunda divisão, 22 partidas, 3 gols e 5 assistências. Vale lembrar que ele ainda termina o ano lá na equipe do Philadelphia Union, onde fez apenas uma partida no time dos Estados Unidos. Começa 2022, ele jogou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo, foi bem, 12 partidas, 2 gols e 2 assistências, e igual eu comentei, esse último ano de Série B pela equipe do Bahia, Acho um jogador que chega para brigar a posição com o Edu, para ver quem vai ser o titular. Característica de jogo, se eu falar que é parecida, eu vou estar mentindo, porque, para falar a verdade, o Matheus Davó é muito mais de velocidade do que propriamente igual o Edu, que é muito mais central, na minha visão. Não descartaria a possibilidade dos dois jogando juntos, igual eu falei para vocês, O Matheus pode fazer uma função também como um segundo atacante. Acho interessante, é um jogador que já jogou junto também com o Rafael Bilu, na época que eles estavam juntos no Corinthians, apesar de poucos jogos no principal. Acho um nome interessante no mercado, que é aquela expectativa que nós já estamos observando no Cruzeiro, Contratação de jogadores mais jovens, por exemplo, abaixo dos 26, 27 anos de idade. O Matheus Davó tem apenas 23 anos e, por exemplo, livre no mercado. Ou, por exemplo, em reta final, que não está sendo aproveitado por alguns times, podemos dizer assim, os times que vão brigar por alguma coisa a mais nesse ano, ganhar títulos, Copa do Brasil, Libertadores. Acaba que tem vários jogadores ali que são reservas e que, chegando para o Cruzeiro, ainda mais com um estilo de jogo parecido com o do Pesolano, podem encaixar muito bem, ter uma valorização muito grande, e eu estou bem confiante na chegada então do Matheus Davó e também do Matheus Davó e do Vital, do Matheus Vital, os dois do Corinthians para o próximo ano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre o atleta, se você gostou desse nome então contratado para a temporada agora de 2023. E com vocês, quero falar sobre o Augustinho Almendra, reforço que está cada vez mais próximo de chegar na Toca da Raposa. Por quê? Porque teve um encontro nessa última terça-feira dos representantes dele com o Cruzeiro, Teve essa foto aí divulgada pelo Super Esportes, que inclusive foi o próprio empresário dele, o Marco Vanzini, que é um uruguaio que esteve na Toca da Raposa junto com Pedro Martins, e também o head do clube, o Marcos Menezes, também participou dessas conversas. E quem postou isso foi o próprio perfil do representante do jogador, que colocou o seguinte na descrição: reunião. Então, claramente para acertar alguma vinda ou não do atleta para o Cruzeiro. Porque assim, é óbvio que reuniões assim nesse sentido devem acontecer várias vezes, que acaba nem saindo para nós aqui para trazer as informações. Mas ir em um encontro presencial em Belo Horizonte, será que se não tivesse nada tão avançado, teria necessidade de fazer um encontro assim?
ou tudo pelo online já não poderia ter resolvido, né? Então, eu tô com uma expectativa muito boa de que o Agostinho Almendra possa assim fechar esse acordo com o Cruzeiro. Ficaria muito feliz mesmo, é um jogador muito diferenciado. É igual eu falei pra vocês, ele só não tá tendo espaço no Boca Juniors, e é uma questão que vale ressaltar, porque tem alguns problemas extra-campo. Um cara que não é muito disciplinado, pelo menos nas últimas atividades dele no Boca Juniors. Mas eu tenho certeza que chegando no Cruzeiro, a Raposa não deve deixar ele fazer isso, né, aqui novamente, até porque o Ronaldo é bem rígido nessa. Eu acho que o Agostinho Almendra tende a melhorar um pouco nessa questão. Lembrando que ele já foi especulado em times igual no Flamengo, no São Paulo, no Botafogo e também em alguns outros times, igual no Internacional, no Vasco. Mas enfim, o Cruzeiro foi o que mais demonstrou interesse e pode levar o atleta, que surgiu muito bem, né, na base da seleção do Boca Juniors. Foi convocado várias vezes para campeonatos igual Mundial Sub-20 em 2019 pela seleção argentina, Mundial Sub-17 em 2017, jogador que nasceu aí em 2000, e na atual temporada 2 jogos, acabou sendo afastado, né, do grupo, mas vem treinando normalmente desde fevereiro. O vínculo dele vai até março, possivelmente o Boca Juniors abre mão desse seu contrato e poderia chegar de graça, né? O Cruzeiro mantendo um percentual de olho numa venda futura. Só lembrando que também o Ronaldo deixou à disposição pro Agostinho Almendra jogar no Valladolid, por exemplo, da Espanha. Mas, por ter conversas no Cruzeiro, na Toca da Raposa, eu tenho mais expectativa de que ele venha, né, pro Cruzeiro e quem sabe daqui a algum tempo vá pro Valladolid ou algo nesse sentido, até porque é muito novo, né? Não tá com 25, 26 anos para ter pressa assim. Tá com 22 anos, eu acho que chegando no Cruzeiro, na minha visão, tem tudo para ser o titular. Não chega para ser um meia ofensivo, tá? Não chega para ser um camisa 10. Ele atua ali mais como um meia central. Por exemplo, deixa só supondo aqui um meio de campo, né? Seria mais ou menos assim. Um volante, vamos supor que chegue o Lucas Romero, acho um pouco difícil, mas vamos supor. Lucas Romero de volante mesmo, um meia central, um pouco mais recuado do que o camisa 10. Seria o Agostinho Almendra e lá na frente o Matheus Vital, por exemplo. Algo nesse sentido, acho que seria um meio de campo muito bacana mesmo para essa disputa da Série A. E você, o que acha aí do atleta de 22 anos de idade? Pode ser uma boa opção argentino? Enfim, você, o que acha também dessa reunião, né, que teve entre os representantes e a equipe do Cruzeiro? Deixa aqui embaixo. E para falar aqui com vocês agora, quero comentar sobre 2 jogadores que têm realmente chances de chegar aqui no Cruzeiro. O primeiro deles, o Matheus Vital, que o Nicola trouxe algumas atualizações, né, nessa última terça-feira também, que o Corinthians deve manter um percentual do jogador. Ainda não está confirmado os percentuais certos, mas pode girar algo próximo dos 40% que o Corinthians deve manter, possivelmente 40% para o Corinthians, 30% para o Cruzeiro, ou 40% para o Corinthians, 40% para o Cruzeiro e uns 20% para o atleta. Acho que é algo próximo a isso, até porque o Cruzeiro não pegaria o jogador para ter 20% do percentual, né? Porque apesar de não ser um cara com 19 e 20 anos, ali com um potencial gigantesco, o Matheus Vital tem apenas 24, né? Então eu vejo que tem sim um potencial de revenda, ainda mais se ele encaixar nesse time do Pesolano, como eu vejo um potencial gigantesco do Matheus Vital. Ele tem 20 partidas no ano, depois que voltou de empréstimo lá da Grécia, ele chegou a ter uma sequência como titular com o técnico Vitor Pereira lá no Corinthians, foram 20 partidas e 2 assistências, acabou que começou bem ali no mês de agosto, setembro, e perdeu muito espaço na equipe do Corinthians. No empréstimo lá no Panathinaikos da Grécia foram 40 partidas, 3 gols e 1 assistência. Matheus Vital, que surgiu aí no Vasco, ficou de 2016 a 2017, 35 partidas pela equipe carioca, 2 gols e 2 assistências, foi pro Corinthians, né? E pelo Corinthians teve o melhor ano dele naquela final contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, foi o melhor ano do meio-campista pelo Corinthians. 58 partidas, mas apenas 2 gols e 4 assistências. Essa é uma coisa aí do Matheus Vital, né? Não sei se pode ser considerado um problema, porque o futebol hoje em dia vai muito mais além do que gols e assistências, mas mesmo assim não deixa de ser fundamental, né? Porque nunca o Matheus Vital, por exemplo, o melhor ano dele de números foi em 2021, por incrível que pareça. Ele jogou menos, 31 partidas, mas marcou 5 gols e 3 assistências, ou seja, 5 gols foi o máximo que o Matheus Vital fez em uma temporada. Então não vai esperar que o jogador vai chegar aqui no Cruzeiro, numa Série A, e fazer 8 gols na Série A, mais 6 no estadual, ter 14, 15 gols no ano. Acho bem difícil, mas vejo um potencial muito bom dele ser esse armador, né, de dar muitos passes, ter liberdade pelo meio de campo do Cruzeiro, sem ter uma responsabilidade de marcação muito grande. Enfim, acho que pode dar muito certo aí o Matheus Vital. E o outro que não tivemos atualizações, mas tem conversa sim, inclusive tendo alguns avanços, é o Bruno Pacheco, lateral esquerdo de 30 anos, que de acordo com o Nicola, ganha algo na casa dos 150 mil por mês lá no Ceará e não vai continuar para o próximo ano, né? Jogador que já jogou aí pelo Atlético Goianiense na Série A de 2017, Chapecoense na Série A de 2018 e 2019 e pelo Ceará 3 temporadas consecutivas na primeira divisão, somou mais do que 142 partidas, com 1 gol e 10 assistências. Lateral que eu acho interessante também,
Na minha visão, o Bruno Pacheco parece o Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense. Se chegasse, por exemplo, seria um jogador que não é muito conhecido, não seria uma badalação muito grande assim por chegar o atleta no clube, mas vejo um potencial muito bom para ele realmente dar muito certo nesse esquema do Pesolano, até porque apesar de não ser muito conhecido, né? Nossa, todo mundo sabe quem é o Bruno Pacheco, não. Mas tem muita experiência na Série A, né? Já está aí para o seu sexto ano consecutivo na Série A. Se ele vier para o Cruzeiro, seria a 7ª temporada consecutiva jogando primeira divisão, sempre com números bacanas, né? Por times que brigam mais pela parte de baixo da tabela. Então vejo que é um lateral aí bem interessante para o Cruzeiro, caso confirme essa contratação. E você, o que acha? Quero que deixe aqui embaixo nos comentários sobre esses nomes, né, especulados aqui no Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 37 mil inscritos. Vou deixar aqui também, no caso, o link da 1xBet para você começar a apostar. Só utilizar nosso cupom aqui, CruzeiroBet, para você ter 100% de bônus, né, no valor do seu primeiro depósito nesse jogo do Brasil contra a Croácia e também Holanda e Argentina na sexta-feira.